A paz do Senhor Jesus, a todos que estão vendo esse vídeo. Eu espero que todos estejam bem. Eu sou um servo do Senhor que ainda estou no caminhar, né? Aprendendo a palavra, descobrindo segredos do espiritual, segredos sobre o mundo que Deus já tem revelado bastante, sobre os quais a gente não tem mais, não pode haver mais qualquer tipo de engano. E eu tô vindo aqui em especial, depois de ter visto perdão, depois de ter visto muitas experiências de revelações, sabe? E ultimamente eu tinha um discernimento que as revelações, algumas delas, elas vêm somente para nós. Isso é verdade. Mas outras não. Outras precisam ser reveladas a todos, porque em algum momento ela vai realmente acontecer, né? Eu nunca fiz eu já falei alguma vez sobre isso, não lembro se foi em vídeo, mas eu preciso fazer de uma forma, um formato um formato diferente para que as pessoas fiquem cientificadas, principalmente essa mensagem, ela é para todos, mas ela é mais para todos os nossos irmãos em Cristo. Porque os irmãos em Cristo vão entender essas palavras. E pode ser que essa revelação possa completar o entendimento de outras revelações que estão sendo dadas. Porque na palavra mesmo diz que, né, velhos e crianças, quando estivesse próximo do fim, receberiam muitas revelações. E isso aconteceu comigo. Eu tenho recebido outras. E eu tenho visto tantas revelações se cumprindo. Uma coisa que eu aprendi com um pastor é que uma profecia, quando ela é dada e não é passada, você pode ter certeza. Não se preocupe com o seu coração, porque se Deus deu uma profecia para você e ela não foi repassada, ela vai acontecer. Triste vai ser para quem não repassou, né? Porque você tem uma responsabilidade. Ou a pessoa para quem você passou a profecia que precisava ser passada para frente e ela não passou, ela vai ter uma responsabilidade. Ela vai ser lembrada no dia que Jesus vir para a vida dele e que for julgado pelo Senhor. E eu tenho tido tantos sonhos, tantas experiências com Deus que me tem colocado diante que me colocaram de uma incógnita muito grande, porque a revelação que tinha me sido dada ela aconteceu em meados de 2016, acho que foi no segundo semestre de 2016. E revelei isso a poucas pessoas, mais para minha família do que para outras pessoas. Essa revelação ela fala da vinda de grandes coisas que vão acontecer na Terra, de uma batalha espiritual muito grande, que vai ser muito maior do que aquilo tudo que a gente viu até o momento.
A gente tem visto tantos sinais nos céus, na natureza acontecendo, né, nas pessoas, todas, sabe, relacionadas com o que está acontecendo em revelação do que fala em Apocalipse, e em outras palavras, na palavra do Senhor, que a palavra de Deus é viva, e aquele que tem o Espírito Santo consigo, tem a compreensão sobre essas palavras, tem a compreensão profunda sobre o que elas querem realmente revelar a cada um de nós. Eu ainda sou uma criança engatinhando na palavra, mas eu estou fazendo aquilo que Deus mesmo me mandou. Venha como você está. E quando ele fala venha como você está, ele não se refere apenas de você dar a sua vida, você dar o primeiro passo na aceitação de Jesus do jeito que você estiver. Mas ele nos convida a todos, como servos do Senhor, já com espírito de discernimento consolidado na nossa vida de alguma forma, a falar para os quatro cantos do mundo aquilo que precisa ser revelado, falar a palavra de Deus, de dar constância naquilo que ele ensinou no Evangelho aos apóstolos, nos ensinamentos deixados, a forma como ele resolvia as coisas com todos ao seu redor. E eu vejo tantas revelações diariamente, tenho visto tantas revelações diariamente desde 2016. Antigamente eu não dava muito crédito, mas hoje Deus dá um certo nível de experiência que a gente consegue ter um discernimento quando alguma coisa realmente é verdadeira ou ela tem algum fundo de mentira. Teve algumas que falaram muito forte, sabe, no meu coração, alguns hinos falando sobre isso. E aí teve uma situação que aconteceu há pouco tempo que era, era como se Deus estivesse gritando, Arthur, quando você vai passar a minha palavra? Quando você vai passar a revelação que eu te dei que você precisa dizer a todos? Sabe, eu senti dessa forma comigo. E aí eu tive a certeza que aquela revelação que eu tive em 2016, realmente eu precisava propagá-la para todo mundo. Então eu não falo somente para os irmãos no Brasil, mas no mundo todo. Você que é perseguido, você que é, você que está balançando aí, sabe, que você que já pisou os atos do Senhor, mas que você tem grande, apesar de estar vivendo o pecado da carne, de você ter deixado abandonado o Senhor, você ainda, alguma fagulha tá aí, ó, estatelando dentro de você, sabe, e chamando de volta. Porque se você pisou profundamente nos átrios uma vez, pode ter certeza. Ter certeza que você vai sentir uma enorme falta da presença do Espírito Santo na sua vida, uma enorme falta da presença de Deus na sua vida. Você vai sentir, sabe, essa falta dessa essência de Jesus na sua vida. Então eu vou revelar aos irmãos. Eu peço que, se possível, traduzam para outras línguas, para que isso possa chegar nos quatro cantos do mundo, a todos os nossos irmãos, porque é importante, tá? Eu não estou aqui brincando com o Espírito Santo, não estou aqui, até porque isso tem consequências enormes, brincar com o Espírito Santo. Eu não estou brincando de Deus, eu estou falando uma coisa bastante séria.
e que em nome de Jesus eu creio que essa profecia vai se cumprir, como eu já vi algumas que se passaram e se cumpriram em verdade. E se demonstraram aquilo que é o cenário hoje, que todos nós temos conhecimento na profundidade da verdade das águas cristalinas do, da água da vida. Esse sonho que eu tive em 2016, eu me via num. Foi muito rápido, mas foi suficiente para poder entender perfeitamente a situação. O local onde eu me encontrava era um local, era como se eu estivesse no céu, e era um grande salão branco, um grande corredor branco. E no fundo desse corredor, é, ele tinha um quadro muito detalhado ele. E aí eu fui até esse quadro. Ele era enorme, mas eu conseguia ficar diante dele e ver todos os detalhes desse quadro. É, Aí uma pessoa se posicionou do lado desse quadro, eu não conseguia ver o rosto dele. Tenho certeza que foi Jesus Cristo. Tenho certeza que foi ele. E aí eu via no quadro que o quadro, a parte externa dele era toda de ouro, com muitos detalhes, tipo aqueles detalhes que você vê em móveis antigos, todo cheio de detalhes, sabe? Muito bonito mesmo de se ver. Assim, tem algumas particularidades para você ver como é que Deus ele gosta de surpreender o servo que recebe a revelação, porque tem algumas particularidades dos gostos que você tem, que ele coloca nesse quem tem muitas revelações com Deus vai entender o que eu estou falando. Ele é um pai muito amoroso, é um pai muito bom, um pai gostoso de ter. Ele coloca ele coloca detalhes de coisas que você gosta dentro dessas revelações. E esse detalhe né, da parte externa do quadro era uma coisa que assim, me chamava muita atenção, que foi a primeira coisa que eu coloquei o olho. Agora eu tô lembrado aqui um detalhe que eu não tinha revelado para ninguém. Foi a primeira coisa que eu olhei foi foi aquela borda toda de ouro com vários detalhes nela. E assim, detalhes tais quais os portugueses faziam em móveis antigos e tudo mais. Muito bonito mesmo. E aquilo, lembrando agora, aquilo me chamou muita atenção. Aí depois é que eu fui colocar o olho no quadro. Aí mostrava, o quadro mostrava, né, uma batalha de anjos contra outros anjos, onde na parte superior direita, os anjos do Senhor desciam com armaduras, só que era uma pintura assim também num estilo também que eu gosto muito, só que eu não sei, eu posso até depois falar em outro vídeo o tipo do detalhe da pintura, mas o importante não é isso. O importante é o que isso quer revelar para cada um dos irmãos de que isso precisa ser pego e completado na revelação de algum outro, ou aquele que tiver o melhor entendimento sobre isso, melhor do que eu estou tendo, poder me revelar também. É, então, tinham anjos com armaduras, com espadas, com escudos, descendo, né? E eram muitos.
E na parte inferior esquerda, olha aí, direita e esquerda, né? Aí eu não estou falando de política, não. Eu estou falando daquilo que a palavra fala constantemente. A direita do Pai, né? Isso fala muito do caráter do Senhor. E na parte inferior esquerda tinha os anjos caídos também em armaduras. Assim, só que o interessante é que no meio daquele né, da vinda dos anjos e a vinda dos anjos caídos ou demônios, como vocês queiram entender, é, eles vinham com, né, os anjos do Senhor vinham com as armaduras celestiais, eram, era, um, do- é, era, era um fundo dourado, como se fosse um pôr de sol, e embaixo, né, fazendo aquela passagem de cores de uma para outra, era um negócio tudo escuro, as armaduras deles eram roxas, né, demonstrando que era algo ligado à morte, pretas e roxas. Eles também tinham suas armaduras, mas você via o que queria dizer isso. Aí eu olhei para aquele quadro e de repente a pessoa que tinha se posicionado do lado dele falou: Isso haverá de acontecer em 9 anos. E eu acordei. Isso nunca saiu da minha cabeça da forma como aconteceu. Nunca, nunca. E esse pensamento está tão vivo quanto ele é hoje, na minha mente. E aí, assim, eu fiquei com isso, sabe, muito tempo guardado para mim. Revelei para poucas pessoas. Mas eu acho que chegou a grande hora de revelar isso para o mundo, porque está muito próximo de acontecer. Foi em 2016, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, alguma coisa vai acontecer em 2020, em meados de 2025. E ela vai ser grande. E vai ser uma batalha espiritual grande, porque tanto os anjos quanto os demônios, a proporção deles no quadro era grande também. Era isso que eu tinha para revelar para os irmãos. Eu acho que eu considero que é, isso não é para proporcionar medo, porque aquele que confia no Senhor não tem mais medo do que possa vir à sua vida, do que possa acontecer, porque ele sabe para onde vai. Ele sabe que tem um Deus cuidando da sua vida. Ele sabe que se vir a morrer por alguma circunstância, ele sabe que Deus vai continuar cuidando da sua família. E ele sabe para onde ele vai. E a grande tristeza é que muitos não vão, não vão ser reconhecidos. Essa revelação, ela é para que os irmãos, eu só quero alertar que nós precisamos intensificar as nossas orações, principalmente pelos nossos governantes, porque é Deus que determina o poder sobre eles, e Deus pode usar quem Ele quiser para poder fazer a vontade dele, mas, sobretudo, para aqueles que precisam ser atingidos pela palavra, pelos lugares no mundo que ainda não foram contemplados com missionários para que a palavra seja alcançada, que a palavra precisa chegar para todos, e só depois disso que Jesus vai, né? Que Jesus vai vir a nós. E a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Se o próprio Jesus não sabe,
Eu não estou dizendo aqui que Jesus pode voltar em 2025, porque assim, eu, é, quem sou eu para dizer isso? Eu não sei o que é que vai acontecer em 2025. E eu gostaria tanto que os irmãos continuassem revelando, sabe? Se vocês, irmãos, no mundo inteiro, estiverem tendo revelações onde Jesus tem falado contigo de alguma forma e você tem sentido no coração, algumas vezes ele vai falar de alguma coisa que você precisa resolver na sua vida. Ele vai falar só para você. Isso é coisa dele com você. Isso não é para ser revelado para todo mundo. Agora, se ele fala uma coisa que dá conotação, que vai acontecer de forma global, sabe? E foi a conotação que eu tive de entendimento sobre a questão, ainda mais dos estudos que eu tenho realizado, né? Tenho recebido, o entendimento que eu tenho recebido da palavra, isso será um evento global. E que eu peço os irmãos que possam coloquem suas revelações em evidência. Se Deus está te chamando você para falar, coloca ali em evidência. Eu tive a chance de colocar isso várias vezes, sabe? Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, começou a chamar minha atenção. E aí, quando a coisa ficou mais clara, eu assim, chegou a hora, tem que revelar isso. Estamos em um ano isso pode acontecer e eu precisava propagar isso. Porque justamente os irmãos possam se preparar em oração, em jejum, em vigílias, seja como for, em orações profundas e sinceras com o Senhor. Para que Ele possa nos guardar, para que Ele possa, sabe, mudar as situações, não mudar as circunstâncias que precisam acontecer. Ah, é, vamos. Porque tem pessoas pedindo absurdos, pedindo para que não aconteça aquilo, que não aconteça a vontade do Senhor. Que serve é esse? Cuidado, irmão, para não ser reconhecido quando Jesus estiver diante de você, querendo impedir que a palavra de Deus aconteça. Cuidado para não estar sendo filho do diabo. Hein? Nós temos que pedir para que as vidas recebam uma experiência profunda, para que elas possam conhecer Deus em verdade e orar para que isso aconteça, não para mudar as circunstâncias, porque o que está acontecendo no mundo é profético. É Apocalipse acontecendo. Apocalipse realmente está acontecendo. As pessoas estão vivendo como se não fosse acontecer nada amanhã. E é triste isso. Eu desejo que Deus Todo-Poderoso possa abençoar proporcionalmente as vidas de todos os irmãos que estão sendo alcançados. Quem não é, quem não é crente, quem não é cristão, que possa estar considerando uma chance de dar uma chance a Jesus para que ele entre na sua vida e mude sua vida, mude seu alicerce, e possa que essas vidas possam ser fomentadas para que conheçam o Senhor em verdade, para que elas sintam a vontade de conhecer Jesus no profundo do seu ser, não naquilo que ele oferece, não nas coisas que. Porque aquele que crê no Senhor, aquele que busca, que espera, e recebe tantas coisas gostosas do reino do Senhor, sabe, pela graça de Deus.
e não somos merecedores. Que Deus possa atingir o teu coração, que essas sementes que foram colocadas, elas possam germinar e trazer grandes frutos na sua vida. Que você possa ser um replicador da fé, um replicador da palavra, um replicador da salvação, que um mérito que não temos merecimento algum, mas que um Senhor que deixou o seu reino para viver uma vida humana, ainda assim conseguiu ser Deus e se doou como se doou como oferta perfeita, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Você, servo que aceitou o Senhor Jesus Cristo e foge do pecado de toda e qualquer forma, vai, você vai alcançar a sua coroa. E se você está fazendo a vontade de Deus, essa coroa vai estar cheia de pedrinhas. Vai, vai, vai ter até dificuldade para botar essa coroa depois na cabeça. Mas não é pela coroa, não. Para poder alcançar o Senhor. Reverenciar um Senhor que é muito, muito maior do que qualquer sentimento que a gente possa ter alcançado nessa vida. Não tem nada nesse mundo, nada igual. Chega nem nos pés. E fazer a coisa mais mirabolante que possa distrair, possa trazer uma alegria momentânea. Tem nada que se iguale a esse Deus. Deus maravilhoso que faz parte intrínseca da minha vida. E eu gostaria tanto que fizesse também parte, fosse parte integrante da sua vida, da vida da sua família, de todos aqueles que precisam ser atingidos por esse amor. E só o amor pode resolver as coisas. Não é o amor desse mundo. É um amor que respeita, que tem reverência. É o amor de Deus. E Deus abençoe suas vidas, meus irmãos. Obrigado.